Muito bom dia, estamos novamente no programa Manhã Viva, sempre trazendo temas interessantes para a nossa família, para a nossa saúde, também testemunhos de vida, de vocação, que é isso que nós vamos conferir hoje. Estamos aqui com uma família muito especial, que eu sei que eles já deram algumas entrevistas por aí, já estão um pouco famosos. Uma curiosidade, algo que desperta a curiosidade de muita gente. Os irmãos Pedro Souza, Afonso Souza são padres e gêmeos. Então, nós vamos saber como transcorreu tudo isso, como se veio o despertar da vocação, e a mãe deles, Dora Isabel, que também na perspectiva de mãe vai nos contar um pouco assim como se deu também para a família esse discernimento vocacional dos filhos. Então, esse programa com certeza promete, mas antes, como habitual, vamos começar com o nosso momento de oração, e assim eu peço aos padres, que já sempre que nós temos um sacerdote, pedimos que eles conduzam a nossa oração do dia. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos pedimos, Senhor, que nos ilumines também nesta manhã. Agradecemos este novo dia, agradecemos a possibilidade também de cada vez mais aprender com o testemunho de tantos, a querer seguir mais Jesus e a querer ser mais santos. Confiando sempre na nossa Mãe do Céu, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só um minutinho antes de iniciarmos a nossa entrevista, para mostrarmos essa dica da nossa livraria, o livro Mistério da Eucaristia, Sacralidade do Sacerdócio, uma obra de Dom Henrique Soares, um bispo muito querido, conhecido lá no Brasil, que infelizmente foi vítima de Covid, morreu durante a pandemia, mas ele nos deixou várias obras e vídeos, e como esse livro, Mistério da Eucaristia, a Sacralidade do Sacerdócio e a Importância da Liturgia. Então, são temas abordados no livro Mistério da Eucaristia e a Sacralidade do Sacerdócio. Então, ele fez um verdadeiro tratado teológico e pastoral sobre este sacramento. Então, é isso que também nós vamos ouvir sobre os nossos queridos padres gêmeos, mas vamos começar pela mãe. Tá? Bom, a senhora é mãe de padres gêmeos, tem mais filhos? Partilhe um pouco assim como é o contexto familiar antes de tudo. Muito bom dia. Bom dia. Mais nada, e muito obrigada por este convite, é com muita alegria que estamos aqui para contar um bocadinho da nossa história. É uma história como de outras famílias, não é? Sem grandes coisas, mas porque a nossa história é especial para nós, pelo menos. Claro. Como é que tudo começou? Sim, inicialmente só tem mais filhos? São só eles dois? Eu sou casada com o João Pedro há 31 anos. Muito bem. Temos mais uma filha que é mais velha do que o Afonso e o Pedro, é a Carolina, que tem 28, e temos uma filha mais nova que o Afonso e o Pedro, que é a Teresa, que tem 18 anos. Ah, sim. E os padres, então, têm que idade? 25 anos. Ficou no meio. Sim. O padre Pedro Souza, que eu tive a oportunidade de conhecer durante a Jornada Mundial da Juventude, o padre Afonso, acho que eu falei rapidamente ou em alguma gravação, enfim. Agora nos encontramos aqui no programa Manhã Viva. Mas agora, para os padres, antes de partilharem conosco assim, a sua experiência de vida, onde que os senhores estão atualmente, exercendo o sacerdócio? Primeiro, somos padres há pouco tempo e por isso esta é a nossa primeira missão também assim, sacerdotal. Eu sou o vigário paroquial da Paróquia do Parque das Nações, da Expo, exatamente onde o Papa esteve agora quando fez jornada, foi ali na minha paróquia, e pronto, eu sou vigário paroquial. E eu sou pároco de 3 paróquias no concelho de Loures, que são as paróquias de Santo Antão do Tujal, São Julião do Tujal e a paróquia de Fanhões. São 3 paróquias mais rurais, estão muito perto de Lisboa, mas são mais pequenas do que, por exemplo, a paróquia do Afonso, do Parque das Nações. E quando foi a ordenação? Nossa ordenação foi no dia 3 de julho
de 2022, fomos ordenados pelo Sr. Patriarca, então, Dom Manuel Clemente, uma ordenação muito rica porque fomos muitos padres de Lisboa a ser ordenados. Um grupo grande, éramos 14, e depois todo o caminho também que foi também conjunto, e também porque vínhamos muitos do mesmo seminário, ou seja, depois tínhamos alguns padres religiosos, mas vínhamos muitos de alguns que já caminharam connosco desde o início, por isso foi muito bonito também dar esse espaço em conjunto com outros. E depois os dois sermos ordenados no mesmo dia, ainda mais... Da mesma celebração. A alegria, a Nossa. certeza de Deus. Muito especial para toda a família. Mas então, contando um pouco sobre essa história vocacional. O chamado começou assim, ao mesmo tempo? Entraram juntos para o seminário? Como é que foi? Eu acho que podíamos começar, a primeira, antes do chamamento inicial, diríamos, desta primeira pergunta que é muito importante, a família. Para nós foi muito importante, vimos de uma família cristã que nos ensinou a rezar. A mãe ensinar-nos, o pai, mesmo com as irmãs, rezarmos, aprendemos a rezar em família. As primeiras orações, as primeiras descobertas de Jesus, quem é Jesus, foi em família. O rezar às refeições, por exemplo. Desde pequenino que eu me lembro de rezar às refeições em casa. Almoço, ao jantar. Ou rezamos o terço, às vezes rezamos o terço em família, em conjunto. A ir à missa em família. Mesmo que adormecêssemos nos bancos da igreja ou que andávamos de um lado para o outro a passear na igreja, estávamos ali, em família. E isso foi a primeira parte, ou qualquer início de chamamento, nasce do seio de uma família que nos ensinou a rezar, que nos descobriu Jesus. E por isso é que o chamamento, podemos dizer que acontece em tenra idade. Eu lembro-me que quando tinha 5 anos e as pessoas mais velhas, os avós, os tios, perguntavam: então Pedro, o que é ser quando fores grande? Eu respondia que queria ser padre. Por isso é uma coisa que vem desde pequeno, não sei explicar o porquê, é algo que Deus foi pondo no coração, é um dom, a vocação é um dom de Deus e isto é visível na nossa vocação. E por isso eu e o Afonso temos esta experiência de sentirmos o chamamento dentro de nós, desde pequenos. Quando eu era pequeno e dizia isto, o Afonso não dizia isto. Sim, eu não era tanto de dizer que queria ser padre, perguntavam, até falava de economia, gestão, e depois acabei por ir também estar uma parte disso, mas era muito porque, sempre sendo gêmeos, sempre percebemos que não temos que andar atrás um do outro, ou seja, somos muito parecidos, as pessoas brincam muito, não só de parecenças físicas, na altura éramos muito mais do que somos agora, mas também de personalidade, temos aqui algum caminho conjunto. E é muito curioso de que, não, cada um estava no seu caminho, cada um estava... E por isso o Pedro dizia que queria ser padre, eu não dizia aos 5 anos que queria ser padre. Mas havia aqui já um desejo de seguir Jesus e já havia aqui algo mais. E depois fomos deixando andar, foi a escola, começou todo o ensino básico. Depois, quando chegamos ao 5º ano, os salesianos de Manique, começámos a vir também um caminho, começámos a ter alguns encontros também com os salesianos, chamados encontros vocacionais, encontros com Dom Bosco, aprender também com Dom Bosco a perceber o que é isto da vocação e de Ele que seguir tinha Jesus. tido um sonho quando era pequeno para ser padre. Sim. E daí começou a surgir alguma coisa, mas depois foi na nossa paróquia, no seio de uma paróquia, numa paróquia espiritana, estarmos com um padre, que para nós quase como avô, porque mais velhote, e nós ajudámos nas coisas de tecnologias, que ele não era assim tanto de tecnologias. Como é que se lê o e-mail? Como é que se responde agora a isto? Ou a impressora estava encravada, ou coisas dessas tão básicas. E foi aí que começou a perceber que eu, mas muito o Pedro, havia aqui qualquer coisa de chamamento. E depois, o Padre Malheiros vai ter com o Pedro. Sim, e convida-me a experimentar o pré-seminário de Lisboa. Ou seja, ainda que houvesse aquele chamamento inicial quando eu tinha 5 anos, pois aquilo foi preciso desenvolver, aquela semente foi preciso regá-la e fazer crescer, e aqui o Afonso explicava que a família foi importante. Mas também foi importante esta parte paroquial. O meu prior saber deste sentir que eu tinha e desafiar-me a experimentar um encontro vocacional. Que neste caso, sendo nós do Patriarcado de Lisboa, da Diocese de Lisboa, pois há uma ferramenta, ainda hoje há, graças a Deus, chamada Pré-Seminário de Lisboa, onde os rapazes, a partir do 7º ano, podem fazer uma experiência de encontros mensais, uma vez por mês, era um fim de semana por mês, no seminário de Pena Firme, em Torres Vedras, onde íamos e eu vinha para casa muito feliz. O meu prior convidou-me, numa dessas vezes em que estávamos ali a tratar de coisas durante a semana, eu fui lá, foi uma fim da tarde, uma quinta-feira, e fomos ter com ele, e ele disse-me: olha, há aqui uma proposta. E depois desafiou-me, e depois eu perguntei aos meus pais se podia ir. Os meus pais não conheciam o pré-seminário propriamente. Mas então, o seu que começou primeiro a frequentar o pré-seminário. Sim. Porque eu estava na altura com os salesianos, com esses encontros, e estava-me a marcar muito, e estava a ser muito importante. O Afonso pensava que se calhar E estaria ali ser uma alguma vocação aos salesiana, salesianos. e por isso, como estava em cima da mesa mais essa experiência com os salesianos, o Pedro tinha esta experiência mais da diocese, achámos por bem cada um estar com o seu ritmo. Não andávamos assim, então o Pedro quis... E também era uma idade em que quisemos cada um Independência também. alguma independência, assim, ou seja, cada um queria ter as suas coisas. Eu tinha as minhas. E era que idade? Tínhamos ali 12 anos. 12 anos, assim. E Quando Jesus estava no templo conversando entre os doutores. Então, literalmente aconteceu isso. Foi precisamente assim, com essa idade, mas porque o nosso superior olhou e percebeu que era ali que tinha que pegar em nós. E é verdade, a questão da vocação tem muito esta questão de uma idade, não é? Quando somos convidados
depois há um tempo próprio. E graças a Deus tivemos um pastor que nos acompanhou, que nos chamou, e a partir daí que eu fui ao pré-seminário, depois passei a ser acompanhado pelos padres formadores do pré-seminário, padres da Diocese de Lisboa, e foi muito bom porque os pais tinham encontros lá, e se calhar depois pode contar um pouco esta experiência, e o Afonso acompanhava-os. E isto foi muito importante para o Afonso também acompanhar os pais. Eu ia aos encontros da família, que era só muito de vez em quando, eles eram todos os meses, uma vez por mês. Estes da família era só de 3 em 3 meses. Nas festas especiais e tudo. E a verdade é que eu ia e os padres do pré-seminário diziam: então, mas e tu que és irmão do Pedro, não queres vir também experimentar? E eu dizia: não, mas eu estou bem, estou... E teve assim um ano até o Pedro chegar tão feliz a casa, que no verão, ainda por cima, porque o encontro ali ao fim de semana é mais curto, mas o do verão era quase uma semana inteira. Um campo de férias no verão, vocacional. E ele veio, mas tão feliz que eu dizia: eu tenho que experimentar esta felicidade. E disse-lhe que gostaria então de experimentar o pré-seminário. Tive que esperar pelas férias, porque quem entrava tinha que esperar sempre num encontro destes maiores de férias, e esperei nas férias do Natal. Um ano após eu ter entrado, ou seja, eu entrei no pré-seminário em 2010, o Afonso em 2011 vai experimentar. E venho lá radiante e feliz e digo à mãe: também quero entrar, também quero ficar no pré-seminário. E aí os pais depois percebem que têm os 2 filhos no pré-seminário. Mas vamos chegar lá, assim como a família viu isso. Mas queriam também saber antes, desde pequeno, eles estão falando assim que cada um foi buscando seguir o seu próprio percurso. Mas eles desde pequenos faziam coisas juntos, porque geralmente gêmeos fazem tudo muito juntinho, tudo grudadinho. Não sei se usavam as mesmas roupas quando os bebês. Não. Nós tivemos sempre a preocupação de os educar de forma individual. Não é? As pessoas têm tendência fora de dizer os gêmeos, tudo bem, não levamos a mal, mas nós em família não é os gêmeos, é o Pedro e é o Afonso. E até foi algumas médicas amigas que nos foram dando essa indicação, que era importante, por exemplo, no dia do aniversário, não ter um bolo de anos para os dois. Cada um tem o seu bolo, escolhe do boneco que quer e vesti-los de forma idêntica, mas nunca igual. E cada um tinha as suas roupas. Não é? Quando eu comprava uma roupa, quando alguém oferecia, se tinha uma camisola azul e era do Pedro, era do Pedro. Se tinha uma verde, era do Afonso, e nada de trocar camisolas, e cada um tinha as suas roupas. E nunca andavam vestidos de igual. Do mesmo género, os t-shirts, os calções, mas com cores diferentes, para os tornar ali pessoas distintas. Mas eles eram muito cúmplices desde pequeninos. E sempre muito... E ainda agora é mesmo assim. Olham um para o outro e só com o olhar... Sim, geralmente falam, né? Aquilo Que gêmeos têm essa sintonia. Muito mesmo, muito em tudo o que faziam. E faziam imensas coisas, imensas brincadeiras, faziam construções. Eram muito engenhocas os dois quando eram miúdos. Criativos. Muito criativos. e sempre em duo. Sempre um e o outro, e faziam muitas coisas em parceria. E quando chegou esse ponto ali de falarem do pré-seminário, de despertar a vocação já desde ali da adolescência, como foi para a senhora, para o seu marido? Assim, como de facto o Pedro estava a mencionar, desde pequenino que ele dizia que queria ser padre. E nós depois achámos que, pronto, quando crescesse, iria passar-lhe essa ideia, porque os miúdos pequenos querem ser bombeiros e querem ser uma série de coisas, mas quando chegam à idade de escolher, habitualmente não é isso que continuam. E nós sempre achámos que, de facto, o Pedro, quando chegasse ali uma idade mais velha, que seguiria por outros caminhos, mas a verdade é que ele foi sempre dizendo... Eu lembro-me que ele chegou ao 5º ano, nos Salesianos de Manique, e eles tinham que preencher uma ficha biográfica com os seus dados, e lá estava a pergunta, o que é que quer ser, e ele pôs padre. E quando foi a reunião dos pais com o diretor de turma, o professor Carlos, que ainda me lembro dele, chamou-me, a mim e ao meu marido, e disse-nos: eu não sei se os senhores têm noção do que é que o vosso filho quer ser, porque não era nada usual, um miúdo de 10 anos, colocar na ficha biográfica que queria ser padre. E não, eu olhei para o João olhou para mim e disse: pronto, não, padre, professor Carlos, não se preocupe, ele já desiste este pequenino, mas isto depois passa. Não passou. Não passou. Sim. Mas então, também vemos que a família foi uma base muito importante, como eles comentaram no início, que o ser cristão foi marcado ali desde cedo, né, no coração deles. E a senhora vê que também, desde cedo, eles já tinham uma maturidade de fé, a ponto de, com 12 anos, já ter assim, mais consciente de, não, eu quero ir para o pré-seminário? Eles são uns miúdos, ainda são os meus miúdos. Sim, claro, não vai deixar de ser. Claro, com grande maturidade, de facto, desde muito cedo, a vários níveis. Foram sempre umas crianças muito, muito tinadas, com muita determinação.
sabendo muito bem aquilo que queriam, com as ideias muito bem arrumadas desde muito cedo. Isso era notório e os miúdos, enquanto os outros miúdos o que fazem habitualmente é desarrumar, os meus filhos tinham o cuidado de arrumar. E mesmo lá na escola, desde muito pequeninos, do tempo da creche, as educadoras gostavam imenso deles porque eles eram aqueles que ficavam no final do dia a ajudá-las a arrumar a sala. Portanto, isto era já sinal de alguma maturidade. Agora, de facto, sinais visíveis da fé foi tudo acontecendo com muita naturalidade. E às vezes as pessoas perguntam-me, às vezes amigas minhas, não é? Também católicas, como é que tu rezaste para teres 2 filhos? Há alguma fórmula? Não há. Claro que não, digo isto a brincar, mas não, foi tudo feito e tudo vivido com toda a naturalidade de uma família cristã. Devo dizer que eu e o meu marido, quando casámos, também casámos pela igreja naturalmente, mas até mais por tradição do que por convicção. Estávamos muito afastados da fé. Só que na altura nós ainda trabalhamos em rádio, mas na altura, e quando nos conhecemos, foi na Rádio Renascença, que era a emissora católica, e foi aí que começámos enquanto grandes apaixonados por rádio, mas muito afastados da vida cristã, porque estávamos e tínhamos passado por aquela idade também que é a idade dos porquês, não é? E eu não encontrei pessoas no meu caminho que me soubessem responder às minhas dúvidas. E acabei por mim de afastei-me aos poucos da vivência da igreja. Mas como Nosso Senhor nunca desiste de nós, não é? Graças a Deus. E eu sinto, às vezes conto isto, que tal e qual como aos apóstolos, Jesus também passou por mim, estava eu a trabalhar, como estava o Mateus sentado na banca, não é, dos impostos, ou o Pedro a arranjar as redes, Jesus também passou por mim no meu trabalho e disse-me, segue-me. E eu segui. Porque fui colocada a trabalhar numa empresa que eu estava lá por paixão da rádio, mas onde passavam também muitos assuntos que tinham a ver com a Igreja em Portugal. E foi aí que eu fui sendo desperta para uma série de coisas relacionadas com a Igreja, e foi aí que eu fui encontrar as respostas às perguntas que eu fazia enquanto era mais jovem, adolescente, que não tinha encontrado as respostas e as pessoas certas, e foi aí na Renascença que eu fui encontrando essas respostas, porque fui, por razões profissionais, fui obrigada a fazer entrevistas, reportagens dos movimentos da Igreja, aos senhores bispos, aos senhores padres, e fui descobrindo coisas maravilhosas dentro da Igreja. Até que houve um dia, por exemplo, quando foi assim o que me deu um clique muito grande, vim aqui a Fátima entrevistar a Madre Prioresa do Carmelo. E aquilo para mim mexeu imenso comigo, porque eu encontrei a irmã de Santa Maria, que ainda lá está no Carmelo, de quem somos muito amigos, e a irmã Prioresa na altura falou-me de um Deus, de uma beleza e de um amor, que eu saí daquela entrevista a pensar, eu quero encontrar este amor, eu quero encontrar este Deus que eu desconheço. E foi muito a partir daí que, depois falando com o João, e já sabe que as mulheres têm que sempre ir puxando pelos maridos, não é? É um clichê, mas é a realidade. A maioria dos casos, eu sim. fui puxando pelo João, e nós tínhamos muitos amigos, graças a Deus, e trabalhamos na comunicação, comunicamos muito, temos muita gente à nossa volta, mas faltava-nos aqueles amigos que, para além dos copos, para além dos concertos, que nos mostrassem um caminho que fosse mais para além de tudo isso. Falaram-nos das equipas de casais de Nossa Senhora, e então nós resolvemos descobrir as equipas de casais. E foi a partir daí, foi mesmo o primeiro passo que nós demos em família para descobrirmos este amor de Deus que continuamos a descobrir e que gerou frutos. Tem sido maravilhoso. É isso mesmo. E os senhores, quando estão lidando agora com o povo, com as famílias, percebem que o exemplo familiar dá essas referências para poder lidar com casais, com famílias, porque também é bonito ver o testemunho dos pais e ver que vocês tiveram a graça de Deus de ter essa referência. Sim, nós acompanhamos muitos casais e muita questão do CPM e vemos claramente, em primeiro lugar, esta história dos pais também acontece com muitos, ou seja, às vezes pelo matrimónio ou por este passo do matrimónio, que às vezes não vai logo com um sentido, se calhar mais profundo de fé, dali pode explotar um caminho mais de fé. Porque depois a seguir é o primeiro batismo e começam a aproximar-se, depois querem dar exemplo às crianças da catequese, ou aos filhos que estão na catequese, se vão à missa também tenho que testemunhar aos meus filhos, então também começo a ir à missa, e às vezes muito por esta aproximação do sacramento do matrimónio, e até depois do primeiro filho, haver aqui um caminho de aproximação. Segundo, vemos claramente aquilo que sempre na vida da Igreja foi, mas que hoje cada vez está mais claro até
dado pelo Papa e pelo Patriarca e por todos os bispos, que é a ideia profunda de que a Igreja é família de famílias e por isso cada vez mais o ambiente familiar tem que ser transposto para a Igreja e da Igreja também brotam famílias santas e queremos muito esse caminho. E por isso que uma vocação muitas vezes nasce no seio de uma família e se houver essas ajudas à volta é propício a que a vocação seja trabalhada, porque às vezes as pessoas podem ter vocação e realmente à volta não ter esse cuidado de ser acompanhado, e aqui há uma ajuda maior, não é exclusiva, não é necessária, obrigatoriamente, mas há aqui uma ajuda muito grande da família. E por isso aprender com as famílias, que é um seio onde se descobre Jesus, realmente, onde acontece Jesus. Não é? E trazer estes bons exemplos da nossa casa para a nossa vida pastoral. E isto acontece muitas vezes. Falarmos da nossa experiência em casa, falarmos da experiência dos nossos pais enquanto casal católico e mostrarmos e trazermos para a nossa pregação, para as nossas catequeses, para as nossas homilias, também estes exemplos. Como a realidade de Deus a acontecer no meio de nós. E se isto aconteceu connosco, pois nós queremos que também se espalhe para outros. E por isso é muito bom chegar a casa, ouvir este testemunho e trazê-lo e dizer, olha, mas os meus pais também passaram, se calhar lá está, um momento menos de fé, depois foram-se aproximando, houve razões para isso e nós também queremos que vocês descubram o vosso lugar na igreja e é muito bonito e nós usamos muitas vezes e depois é bonito quando os pais também visitam as nossas paróquias e as pessoas vão sempre perguntar e querem conhecer muitos pais. Os nossos pais também dão CPM, por exemplo, quantos casais nós já dissemos, olha, vamos falar com os nossos pais, pode ajudar e há muitos Temos casais. feito muito CPM a casais das paróquias. Por isso, já estou daqui um caminho que também nós sentimos isso, ou seja, os nossos pais também entram, depois isso quando damos o passo do seminário, depois é um bocadinho mais à frente da história que estamos a contar, mas os pais também entram na nossa história vocacional. Ou seja, não é desligada, a família não é desligada da história vocacional. E isto faz toda a diferença na maturidade que também se falava aqui, também dada pelo exemplo dos pais e da forma como nós somos fruto muitas vezes também deste cuidado da família, da vocação que a família também nasce e por isso há muito isso. Já agora, a propósito disto também contar, que há bocado estávamos a contar estas das brincadeiras e a mãe estava a explicar também tudo isso. Nós, quando éramos pequenos, também aqui um despertar também que houve vocacional com as brincadeiras da missa. Nós éramos muito de brincar às missas. Porque nós víamos... Também que eu iria perguntar, mas vamos adiantar. Porque há bocado quando estávamos a contar a nossa história, ao ver aquele padre mais velhote, nós também víamos isso. Queríamos imitá-lo, não só porque achávamos tão bonito o que acontecia na Eucaristia e queríamos também reproduzi-lo em casa. E por isso começámos a brincar às missas. O Pedro muitas vezes fazia o de padre. Íamos buscar uns cereais, íamos buscar o que havia em casa, a louça, um cálice. Era cuidado em preparar bem o espaço. Uma missa, mas isso em todas as brincadeiras, como a nossa mãe dizia, nós fomos muito criativos. Nós não nos contentávamos... E organizados. Exatamente. Nós não nos contentávamos só com uma mesa com algumas coisas. Nós punhamos um sistema de som, punhamos umas flores, fizemos andores, fizemos... Mas aí também a influência dos pais, por exemplo, o som. Sempre em casa tínhamos coisas de som, então quisemos sempre pôr. Porque na igreja também há som, vamos lá pôr um microfone. Esta influência também dos pais e da família está sempre aqui presente. Era uma brincadeira natural, não era nada, lá está, que não era sequer escondida, não, às vezes podia até ser escondida dos pais, não, era como brincávamos aos polícias, aos ladrões, aos restaurantes. Era o que eu dizia há pouco, desculpa interromper, a naturalidade com que tudo foi sendo feito, não é? Não houve, de facto, da nossa parte, mesmo em termos educacionais, minha e do meu marido, nós temos uma estratégia vocacional, ou agora vamos fazer assim, vamos desensinar nada. Nós fomos também aprofundando a nossa fé enquanto casal e trazendo os nossos filhos, que foram nascendo, nasceu a Carolina, depois nasceram os rapazes e depois a Teresa, sempre tudo com muita naturalidade, acompanhando as suas dúvidas e trazendo para a vida da família aquilo que nós íamos vivendo, quer em termos profissionais, quer na nossa vivência de amigos, portanto, tudo da mesma maneira como levávamos os nossos filhos para os concertos, também levávamos os nossos filhos para a missa. Claro. Nós não temos a vida compartimentada, tudo faz parte da nossa vida. Sim, e a nossa vida inteiros. É isto. Somos inteiros. Unidade de vida, estamos inteiros naquilo que fazemos. Não somos umas pessoas diferentes quando estamos a trabalhar na rádio ou quando estamos em família. E, portanto, os nossos filhos foram acompanhando tudo isso. Nós nem nos apercebemos, naturalmente, da influência. Agora, quando eles mais tarde, enquanto sacerdotes, dizem que os pais tiveram muita influência, nós olhamos para trás e na altura não tínhamos ideia nenhuma. Começámos, por exemplo, a rezar às refeições, porque era o que nós aprendíamos nas equipas de casais de Nossa Senhora, ainda hoje o fazemos, nunca falhar a missa, essas coisas todas, rezar o terço, por isso é que nós dizemos que as equipas de casais foi um movimento importante no despoltar da nossa fé em família, e de facto todas essas coisas eles foram crescendo nesse ambiente natural e é como o Pedro dizia, tanto brincavam às missas, como faziam construções, como fazíamos ao restaurante, brincávamos às polícias, tudo era com muita tudo naturalidade normal. nos ambientes onde estávamos. E
Agora vamos precisar encerrar o nosso primeiro bloco, porque passa muito rápido. Mas só uma curiosidade, como é que mãe e pai chamam depois? Chama Padre Afonso, chama ele Padre Pedro, ou continua a chamar pelo nome? Afonso Pelo nome. e Pedro? Pelo nome. Então tá certo, já já nós continuamos a nossa conversa e até já. Bem-vindos de volta ao programa Manhã Viva. Estamos aqui com uma família muito especial, com os padres e gêmeos, Afonso e Pedro Souza, com a mãe deles, com a querida Dora Isabel. E antes de continuarmos a nossa entrevista, porque assim, tá bastantes assuntos interessantes assim, sobre a vocação de cada um, a particularidade também de cada um. Mas antes vamos assistir uma peça que foi de quando o Papa Francisco rezou as vésperas no Mosteiro dos Jerônimos, no seu primeiro dia em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Vamos acompanhar. Bispos, membros do clero e de institutos de vida consagrada, seminaristas e agentes de pastoral tiveram uma oportunidade de rezar com o Santo Padre e ouvir de perto as palavras deste primeiro dia de visita ao país. O Papa foi recebido pelo cardeal patriarca Dom Manuel Clemente e pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, que fez uma breve saudação e destacou que esta é uma ocasião para agradecer e manifestar comunhão e adesão da Igreja Portuguesa ao serviço e magistério de Francisco. O discurso foi baseado na vocação dos primeiros discípulos chamados por Jesus nas margens do Mar da Galileia, a fazer-se ao largo e lançar as redes. O Papa chamou atenção para o contraste. Por um lado, pescadores descem do barco para lavar as redes e voltar para casa. Por outro, Jesus sobe e convida a lançar novamente as redes. Francisco explicou que, ao nos sentirmos desanimados, o risco é descer do barco e acabar presos nas redes do pessimismo. E, ao contrário, exortou os religiosos a confiar em Jesus, que continua a tomar pela mão e a levantar a sua esposa amada. Llevemos ao Senhor nossas fatigas, nossas lágrimas. Por isso, levemos ao Senhor as nossas canseiras e as nossas lágrimas, para poder enfrentar as situações pastorais e espirituais, dialogando entre nós com abertura de coração para experimentar novos caminhos a seguir. Francisco disse que não é momento de parar e desistir, mas sim de se aventurar no mar da evangelização e da missão. Para isso, indicou 3 opções. A primeira, fazer-se ao largo para passar do derrotismo à fé, o que só é possível na adoração. É diante do Senhor que encontramos o gosto e a paixão pela evangelização. A segunda é levar juntos a ação pastoral, já que a igreja é sinodal, é comunhão, ajuda mútua e caminho comum. A nós, como igreja, cabe a tarefa de nos fazermos ao largo nas águas deste mar, lançando a rede do Evangelho, sem acusar ninguém, mas levando às pessoas do nosso tempo uma proposta de vida nova. De nosso tempo, uma proposta de vida. Então, acompanhamos aí a oração das vésperas com o Papa Francisco no Mosteiro dos Jerônimos, quando estavam lá bispos, religiosos, padres. Os senhores estavam lá? Não pudemos estar, não conseguimos. Estávamos também ao serviço. Eu estive a confessar no Parque do Perdão nessa altura. E eu estava também na paróquia com as tarefas também do Comitê Paroquial da Jornada também, mas os nossos pais estavam. Nós estávamos. Olha só. Porque também tinham agentes de pastoral. E nós estávamos na parte da organização dos pequenos eventos do Santo Padre, na parte da logística, e, portanto, estivemos em todos os pequenos eventos, incluindo aqui os Jerónimos, aquela cadeira onde o Santo Padre se senta em vários desses eventos. Eu e o meu marido é que tínhamos uma carrinha com essas cadeiras e íamos colocando sempre. Portanto, nós não andávamos atrás do Papa Francisco, andávamos à frente do Papa Francisco. Preparava Quando ele o chegava, caminho. já estava tudo preparadíssimo, à espera dele.
Ai, muito bom. E a senhora estava a dizer que o senhor e seu marido até hoje participam das equipes jovens de Nossa Senhora. Sim, temos equipas de casais, temos equipas de jovens também, porque é outra forma Sim. também de continuar as equipas na parte dos jovens. Sim, estamos completamente abertos sempre a que as coisas da Igreja que vão acontecendo, nós estamos sempre disponíveis e sim. E a partir dessa experiência nas equipes de Nossa Senhora, qual o papel de Maria, de Nossa Senhora na vida da família? É fundamental, não é? Porque é Maria que nos leva a Jesus e que nos ajuda em tantos obstáculos e complicações. E a vida hoje em dia é muito complicada e com um ritmo muito acelerado e parece que nos resta pouco tempo para as coisas que são as essenciais, que Jesus já nos tinha dito há 2000 anos, não é? Mas ainda assim nós teimamos em escolher as coisas mais complicadas e muitas vezes é com a ternura de Maria, que é mãe, não é? Que nós conseguimos, através da oração e deste encontro com Maria, que ela depois nos ajuda a chegarmos ao essencial, que é o seu filho. Sem dúvida que Nossa Senhora tem sempre um papel importante lá em casa. Temos sempre a imagem de Nossa Senhora. Temos também a Nossa Senhora, que faz parte de uma das nossas equipas. Nós temos a equipa dos casais e dos jovens, como digo, e dos casais temos uma imagem de Nossa Senhora que vai percorrendo as casas todas desses casais e por isso sempre que está lá a Nossa Senhora. Desde pequeninos, que vocês com certeza devem estar recordados, quando chegava lá a imagem de Nossa Senhora a casa. Temos um acolhimento à nossa imagem, a Nossa realmente a Senhora, Nossa Senhora, sim. e depois despedimos dela quando Só vai para casa faltava de outra organizar a família. procissão, já que faziam a missa, Mas organizar a aprendemos muito também procissão. com os pais isto, porque agora nós temos também já equipas que somos conselheiros espirituais, Tens equipas de casais, Por de isso setor. seguimos também as E pisadas aprendemos dos muito. pais. Olha, eu já disse na minha equipa, vamos ter a Nossa Senhora também, porque aprendi muito com os meus pais. Não é? Há aqui um aprender também com os pais, toda esta experiência. Há aqui há uma dimensão muito importante que o Papa falou nestas vésperas, que nós depois podemos acompanhar, ao pôr como título, como tema, Faz-te ao largo, que é também o tema que eu e o meu irmão escolhemos para a nossa ordenação e para a nossa missa nova. E foi muito bonito porque faz-nos sonhar isto que Maria fez, que é fazer-nos ao largo, fazer-nos mar adiante, não é? Para podermos surfar esta onda, como o Papa também usou essa expressão, pois nós queremos estar nessa onda e queremos estar, e Maria ensina-nos isso, ensina-nos a dizer que sim, ensina-nos a estar. E mesmo a ida para o seminário, nós há pouco falámos do pré-seminário, pois o seminário, eu quando disse aos meus pais que tinha sido convidado a entrar no seminário, a primeira resposta foi que eu não ia. Porque era difícil, eu tinha 14 anos e ia fazer o 10º ano da escola no seminário. E foi muito difícil. O Afonso depois, no ano a seguir, quando entrou para o 11º, também não foi fácil. E não é porque os nossos pais não compreendessem, porque compreendem perfeitamente. Mas é mesmo aquela experiência também de Maria. Maria que também no início não compreende, mas que lhe custa, não é? A mulher ainda não chegou a minha hora. Tem lá um bocadinho de calma, não é? Naquelas bodas de Caná que nós tanto conhecemos e que Jesus também tem que ter aquele diálogo com a mãe e nós com a nossa mãe tivemos que ter o diálogo e dizer, mãe, eu tenho que ir para o seminário, fui chamado por Deus a ir para o seminário. E a mãe pode contar em primeira pessoa que não foi fácil. Não foi uma resposta. Então A primeira resposta foi logo não. Sobretudo porque o Pedro ainda era muito jovem, não é? Com 14 anos. Quando o Pedro não desistia da ideia de ser padre, nós pensámos, pronto, ok, depois quando acabar o 12º ano, nessa altura, quando for para escolher a faculdade, se calhar vai escolher ir para o seminário e para a teologia, muito bem. Não estávamos à espera que esse processo começasse aos 14, 15 anos e achámos que era muito cedo. E achámos que ainda tínhamos muitas coisas para viver com ele, para lhe ensinar, e foi um processo difícil. Demorámos ali uns meses, não foi, Pedro? Se bem me lembro. Sim, foi de março até o verão, Até junho. até eu fazer o crisma. Eu tinha que dar uma resposta na Páscoa, ali por maio, e disse de março a maio foi discernimento, foi muitas conversas em casa, à mesa, com o Afonso, com as minhas irmãs, com a Carolina, com a Teresa. Mas foi essa conversa também natural. Natural, à mesa. Sim, À mesa chegávamos cedos. meses. Não, chegávamos à mesa para jantar, eu, a Carolina, a Teresa e o Afonso ouviam, apoiavam algumas coisas, depois falavam com os pais, estávamos todos ali à mesa a comer e a conversar sobre Tínhamos que ver os prós e os contras, não é? Sim. Naturalmente que a grande questão é porque o Pedro ia sair de casa mesmo, ia viver para o seminário, não é? Sim. Só iríamos encontrá-lo 2 vezes por mês. o fim de semana. Era muito violento. Sim. Nós somos uma família, graças a Deus, ainda somos muito unida, muito habituados uns aos outros, muito habituados a partilhar tudo, como o Pedro e o Afonso estavam a dizer, à mesa, à hora da refeição, não há televisão ligada, nunca houve.
Há música sempre, não é só porque trabalhamos em rádio e nas rádios musicais, mas temos sempre essa opção das músicas. Agora, televisão não, para podermos conversar, lá está, para que cada um possa contar o que é que está a acontecer naquele dia e tal e tal. E nessas conversas, de facto, vem muitas vezes à conversa a ida do Pedro para o seminário e o que isso representava para a família de deixarmos ter o Pedro lá em casa. Mas Não enquanto foi fácil. isso, Padre Afonso já falava alguma coisa? Eu ou já primeiro... falava porque já estava no pré-seminário, só que também tinha acabado de entrar e ainda estava a perceber um bocadinho este discernimento do que é que seria. A verdade é que o Pedro dar este passo para o seminário faria com que os fins de semana que ele vinha à casa era quando eu ia para o pré-seminário. Então não nos íamos encontrar durante o ano. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Porque isso é preciso explicar, que eu dei resposta então aos padres do pré-seminário na Páscoa a dizer que eu não ia, mas que não ia ficar chateado com os meus pais, porque os meus pais diziam que não, mas estava tudo muito tranquilo em casa. Mas nesse ano nós fizemos o Crisma, os dois, dia 7 de junho, e os nossos pais foram, convidámos os padres também para ir lá, e os nossos pais depois aproximaram-se de um desses padres que me acompanhava, na altura o diretor do pré-seminário, e disseram naquele dia, no almoço depois do Crisma, que me deixavam ir para o seminário. Foi assim um Espírito dia, Santo. foi Espírito Santo Isso mesmo. foi em qual ano? 7 de junho de 2012. 2012. Foi muito importante. Foi o dia do Crisma ser o dia em que os meus pais dizem que eu posso ir para o seminário. Confirmou as duas coisas, o Espírito Santo e a Foi, entrada do foi, seminário, foi. né? Depois de muito discernimento, não é? Que percebemos que tinha mesmo que ser. Nós não podíamos servir de obstáculo ao chamamento de Deus. E estaríamos a sê-lo se não deixássemos o Pedro seguir o seu caminho. Por muito que isso nos custasse, que custou, por muito difícil que fosse para toda a família, por muitas críticas que fôssemos receber, que recebemos, porque as pessoas todas puseram muito em xeque o facto de nós deixarmos ir um miúdo de 14 anos assim a sair de casa. Já criticam se a pessoa vai Sim, ser padre. Pois. Imagine, Pois. né, com 14 anos. Exato, foi assim né? bastante criticado, mas nós decidimos que sim, que iríamos ter essa experiência e pronto, então deixámos o Pedro ir. Foi duro, foi muito duro. Imagino. E qual foi a reação das irmãs? Choro. Choraram É assim, é preciso explicar. A Teresa, na altura, tinha 7 anos e por isso era... Estava habituada às nossas brincadeiras Exatamente, com nós ela. brincámos com ela aos 3, era eu, o Havia ali- Afonso e a Teresa. O facto de eu sair de casa, pois ela ficava só com o Afonso e havia ali uma relação de brincadeira e de vida em família que se perdia. E que ela estava nesse começo, 7 anos, estava a começar, mesmo na escola e tudo, o apoio que nós lhe dávamos, pois ela ia sentir falta. A minha irmã mais velha, a Carolina, chorava de uma outra forma, uma saudade, mas sobretudo o sentir que tudo mudava ali, qualquer coisa, e também se cá por não compreender, porque sendo mais velha, não compreender bem esta vocação. Que Porque idade a mais ela nova- tinha na época? Ela na altura tinha 16 anos. 16. Eu tinha 14, ela tinha 16. A questão é, ela não compreendia a questão da vocação. Porque a minha irmã mais nova não era suposto entender. O que ela chorava é porque era a falta da pessoa. A Carolina tinha a ver muito com esta questão da vocação. O que é isto de ser padre? Porque é ir tão cedo para um seminário? Porque é que tem que sair de casa para ir estudar para ser padre? Tinha tudo em xeque e tudo em causa também. A adolescência Bastante também. resistência. Sim, eu acho que depois foi também um habituar-se. Depois eu também, quando digo que sim, depois no ano a seguir eu sou convidado, depois também falo com os pais, com as irmãs. Ainda mais, a nossa irmã mais nova ficou ainda mais sozinha, porque aí estava, já a idade era muito diferente para a irmã mais velha e o ritmo era outro. Mas depois foram também aprendendo a viver connosco no seminário e a descobrir também, e a família foi-se reconfigurando, porque também as férias de família agora passavam-se as férias quando era o seminário e não as férias quando nós queríamos. Não, o que se diz que é uma verdade, que é quando entra um rapaz para o seminário, entra a família toda. E é verdade, porque a nossa agenda vai passar a ser condicionada pela agenda do seminário. Sim. Não é? Então é muito isso que acontece. Aquele primeiro ano do Pedro foi difícil também porque, de facto, ele não tinha telemóvel. Portanto, eu só conseguia falar com ele Por telefone fixo. Por telefone fixo, uma vez por dia, naquela hora marcada. E se falhasse aquela hora... E o telefone, era curioso, que era um telefone que recebia chamados de exterior, mas não fazia para casa. E por isso eu tinha que estar perto do telefone, que era para atender. E mas, depois, pronto, às vezes, há uns por anos. algum motivo, nós no seminário podia ter alguma coisa naquela noite, já não conseguimos atender, nesse dia já não falámos com os Eu pais, lembro-me já. que houve um dia, houve uma trovoada imensa lá junto do seminário, ficaram sem ligações telefónicas durante uns dias, não quero saber a minha angústia. Não é? Claro, o que Não, aconteceu? os padres né? acompanhavam muito e a mãe tinha a graça de poder falar com os padres. Também é preciso explicar que isto foi já há 12 anos, parecendo que não. Sim, o Houve seminário aqui- agora já também é diferente. tem regras Mas, diferentes. e também gostava aqui de deixar uma nota, que é, deste choro inicial das nossas irmãs, hoje vive-se uma alegria. Eu acho que há aqui um salto que se faz. O seminário educa-nos a nós, mas lá está, educa a família. E há um salto muito grande de um choro de quem perde para uma alegria de quem ganha.
ganha 2 padres na família. Sim. Ganha 2 homens que estão junto de Deus, não é? E nós Sim, sentimos e isso. há também aqui um caminho que eles vão fazendo, não é? Porque realmente havia aqui uma privação do telefone, disto e daquilo, mas a verdade é que fomos ao essencial. A família percebeu que nós estamos a seguir realmente Jesus porque queremos, não porque estamos obrigados, e aí também partilhar, sempre muito livres. Os pais sempre nos deixaram na liberdade de poder dizer: a mim queres sair do seminário, sais, muito livre. Ninguém estava lá obrigado a fazer nenhum caminho. E isso as irmãs também perceberam, que era mesmo porque nós queríamos, porque nos sentíamos chamados. E depois também essa experiência de liberdade que dá todo esse caminho também para perceber que realmente há algo mais de maturidade que elas também foram vendo. E elas também se sentem orgulhosas desse sentido, porque viram que nós estamos a dar esses passos por Jesus e para Jesus. E elas hoje, no dia da ordenação, choravam, mas era de alegria, à séria, de júbilo, e isso marca muito, não é? E agora percebemos o essencial, se calhar ali tivemos a falar menos com a mãe ao telefone, mas agora isso não nos privou nunca de uma relação familiar profunda e séria. E isso é um desprendimento que só faz é bem. E nós também achámos que tínhamos que ter coerência. Não é? Se nos assumíamos família cristã, católica, então, e depois rezamos pelas vocações, é tudo muito bonito, mas depois quando toca a nós, já é um bocadinho diferente, não é? Portanto, se nós de facto rezávamos pelas vocações e achávamos que era preciso mais trabalhadores para a messe do Senhor, então também não podíamos fechar as portas quando o Senhor nos pedia um filho e depois 2 filhos. Sim, Não tínhamos né? como dizer que não. A oferta, né? Senti um pouco como o coração de Nossa Senhora também Sim. quando ofertou o seu Exato. filho, desde a vida sem dúvida pública, nenhuma. quando o viu na cruz. E depois, de facto, tudo isto nos ajudou também a crescer em confiança, em família, em confiança a Deus. Não é? Nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus. Nós sabemos isso, a teoria toda. Na prática é diferente, mas fomos obrigados a fazê-lo, obrigados entre aspas, obviamente, e isso ajudou-nos imenso a aprofundar este amor a Deus, esta confiança em Deus. E toda uma vida não chega para dar graças a Deus pelas vocações dos meus filhos. Eu tenho um grupo de mães de sacerdotes. Isso que eu também queria saber, que nós estávamos a falar nos bastidores. Que há uns meses, pronto, comecei a ter esta ideia, depois falei para mim com os meus filhos, eles acharam que era uma boa ideia de eu desafiar outras mães, para trocarmos experiências e também para dar agora aquilo que nós sabemos que é um colo de oração aos nossos filhos. Neste momento já tenho 34 mães neste grupo, já não é nada Muito mau. bom. E não são só da Diocese de Lisboa, são de várias dioceses, não são só diocesanos, temos padres salesianos, padres do Opus Dei, padres franciscanos, temos assim uma série e estamos abertos. Mas se reúnem como? De forma online ou tem encontro presencial? Temos encontros presenciais, já tivemos 2 encontros presenciais, começou só há meses, mas tem sido muito bom. Estamos todas muito felizes neste grupo. Conseguimos, de facto, trocar experiências e testemunhos e tudo isto e rezar muito pelos nossos filhos, porque os padres precisam muito de oração, muito de oração. É um desafio que eu deixo aqui a toda a gente, rezar pelos sacerdotes. É mesmo muito importante. E nós, mães, também se diz que a mãe de um padre é a mãe de todos os padres, é um bocadinho assim que eu me sinto, não só é de 2, mas de todos. Sinto-me muito bem a rezar e tenho essa obrigação de rezar pelos padres, filhos de outras mães, e elas também rezam pelos meus filhos, e este colo de oração que nós damos a estes homens, eu acho que é muito bom e é o que Nosso Senhor nos está a pedir agora. E rezar por futuras vocações também. Claro. Né? Também. É importante. E que não tenham medo de deixar os filhos ir para o seminário. Realmente chora-se no início, mas depois, no fim, é chorar de alegria, porque é de facto uma graça imensa e que não há explicação, nem há palavras. Sim. Agora, só para recordar, o Padre Pedro entrou primeiramente... Foi no ano de 2012 mesmo? Sim, 2012. 2012. E quando o Padre Afonso... Entrou em 2013. Entrou em 2013. Mas aí acabaram... Acabámos juntos porque, como íamos para o ano da escola, ou seja, porque ainda acabámos o tínhamos anos seminário na escola. menor, Como era o seminário menor. então acabei por ir para o ano onde o Pedro já estava, a fazer o 11º em conjunto, e desde aí ficámos sempre em Andámos sempre no seminário juntos. Tivemos ali um ano em que nos parámos na vida quase, mas depois voltámos a unir. E E depois... agora, o Sr. Patriarca, quando nos nomeou para as paróquias, quando nos ordenou em 2022, disse só não vos vou pôr na mesma paróquia porque as pessoas vão vos confundir e não vai correr bem. Sim, mas durante a formação do seminário, também os formadores pediam para ter um certo distanciamento? Naturalmente ia acontecer, Ou nós foi temos natural? outros colegas de seminário, alguns até vieram desde o seminário menor, entre eles o Padre Fábio, que esteve sempre connosco também desde o início, e a verdade é que nós íamos tendo outras amizades no seminário e naturalmente, é claro que íamos a casa, íamos juntos, mas depois também fomos percebendo que havia um ritmo de cada um e mais, que cada um depois tinha a sua função pastoral. Nós fazemos um estágio pastoral,
ao fim de semana nas paróquias e aí sempre tivemos caminhos Paróquias diferentes. diferentes E muito bem. Mas para perceber. complementávamos e há uma coisa que fomos fazendo e que é própria também, o Papa também falava disso nesta oração das vésperas, é que nós somos convidados a trabalhar em sinodalidade. E a sinodalidade requer também ouvir e partilhar a vida uns com os outros. E eu e o Afonso partilhamos até aquilo que fazemos, da catequese de adultos, ou um tempo de um exame de consciência para a confissão, ou até uma homilia, e vamos partilhando entre nós o que é que fizeste, o que é que não fizeste. E isso ajuda-nos a criar este espírito de olhar, ouvir, escutar outros e Há olha, uma grande complementariedade ideia. entre os dois. Sempre houve essa partilha e hoje em dia é mais enriquecida também com o Ministério de partilhar a vida, cada um no seu ritmo, somos os dois na concretização mesmo, padres, mas a verdade é que cada um tem a sua história de santidade e vocacional. E percebe, e também assim, durante os anos de seminário, né? Foram um total Uns 10 anos, 10 anos. longo percurso também de acompanhamento, de oração. Acredito também que continuar as conversas com a família, mas ainda foram 10 anos assim de discernimento vocacional ou sempre foi muito concreta a decisão? São 10 anos para pôr perguntas e não foi sempre é isto, não, há dúvidas. E graças a Deus que há dúvidas, porque o pôr em xeque, habitualmente, do momento de dúvidas, nós saímos mais confirmados. E isto acontecia. E depois, a cada passagem, o seminário funciona em Lisboa em 3 casas, e então nós passámos de casa em casa e não passávamos simplesmente de forma automática. Tínhamos que ser sempre, é por aqui, perguntarmos, é por aqui, estou a responder ao Senhor. E isto foi fundamental, que na direção espiritual, no acompanhamento espiritual, fôssemos perguntando. E por isso, não foi um percurso, digamos assim, em que nunca houve dúvidas, em que foi absoluto, desde o primeiro dia, 9 de setembro de 2012, até à ordenação. Não foi. É mesmo para perguntar. E é claro que quando depois passamos para a etapa configuradora, já vai muito mais confirmada, já não pomos todas as vocações em cima da mesa e já é mais claro, é o sacerdócio. Agora vamos lá trabalhar o que ainda falta para crescer e ainda continuamos. Claro que a formação sacerdotal não está terminada, continua para a vida toda, sempre na atualização teológica e pastoral, mas a verdade é que já estava mais definido. Agora é o sacerdócio. Então fomos trabalhando isso, fomos crescendo também no que era preciso crescer e perceber que queríamos dar um sim total a Jesus e a alegria que era dizer assim a Jesus. E 10 anos pode parecer muito, mas nesta questão da formação, a nossa missão é muito nobre, é muito sobrenatural. O sacerdócio é uma realidade sobrenatural. Somos homens como outros homens, mas somos homens para os outros. Isto há uma dimensão sobrenatural muito grande. Agimos na pessoa de Cristo e por isso 10 anos não é nada, não é? Sim. Aprender o gesto de Jesus, aprender as palavras de Jesus, aprender a ter os mesmos sentimentos. Isto é uma vida de aprendizagem. Podemos dizer que os discípulos tiveram 3 anos na escola de Jesus e mesmo assim depois chegaram ali, negaram isto e aquilo. E a verdade é que nós podemos estar 10 anos e precisamos muito mais. E isto é bom também saber que somos frágeis, mas ao mesmo tempo Deus dá-nos essa graça, porque é um dom. A vocação, a ordenação, o sacerdócio é um dom do amor de Deus. E também vocês consideram que precisamos rezar e também mais fazer, vamos dizer assim, a boa propaganda vocacional? Porque se percebe que depois da catequese, muitos adolescentes e jovens não participam mais da vida da igreja. Então, como, assim, também na perspectiva da senhora, primeiro, cultivar para que continue na sua caminhada de fé na paróquia, mas também, como a senhora estava a dizer há pouco, para se cultivar isso e não terem medo de tanto as mães quanto os filhos não terem medo de uma vocação. Sim, porque nem sempre se responde afirmativamente a uma vocação que apareça nestas idades, não é? Não ter medo e abrir o coração a Jesus, é isso que Jesus nos pede, é mesmo isso que temos que fazer. É preciso, de facto, os pais também não acharem que é na paróquia ou no movimento tal que está ali toda a descoberta que o filho pode fazer sobre Jesus. É muito importante em família também os pais irem acompanhando, porque às vezes, e devido a este ritmo louco que todos vivemos, os miúdos são colocados na paróquia e pronto, e agora eles lá que façam o trabalho deles. E não pode ser. Terceirizam a educação da fé. Mas não pode ser. A fé é mesmo uma questão de vivência e de coerência de vida, e os miúdos têm que ver em casa a presença de Jesus, não é? Para acreditarem, para eles próprios depois fazerem essa experiência pessoalmente. Eu preciso muito desta questão de sentir a nossa vida como algo importante na relação com Jesus. Foi porque nós éramos pequenos e vimos Jesus diante de nós, por meio do nosso padre mais velhinho, quase um avô, mas foi ali, ao ver Jesus, que também nos interrogámos. Não há vocação que não nasça deste encontro. Primeiro que tudo, os adolescentes precisam de se encontrar com Jesus. E não se pode dar por garantido que estão 10 anos na catequese e que já se encontraram com Jesus. Fizeram as festas todas da catequese, mas cá nunca se encontraram. É preciso, esta primeira coisa, encontrar-me com Jesus. E segundo, estar disponível para escutar. E saber que o projeto que ele tem para mim pode não ser aquilo que eu mais queria,
pode também ser, mas pode não ser, mas é sobretudo aquilo que me faz mais feliz. E arriscar, deixar muito este apelo aos jovens, arriscarem, poderem se pôr à escuta e ao discernimento. Às vezes temos medo de dar o passo de vamos lá ver o que é que isto vai dar, porque têm medo do futuro, têm medo de e se for para padre, e se for para uma vida religiosa de convento. Vamos tentar estar à escuta e por isso este arriscar pôr-se à descoberta do que é que Jesus tem para nos dizer. Para quem é que eu sou? Eu sou para Deus, então diz-me lá Deus. Somos felizes nisto, nós somos padres felizes, estamos bem. Claro, e às vezes o mundo também, a agitação, como a mãe também dizia, é verdade, a agitação da sociedade também não permite isto e por isso que as famílias também deem espaço para, olha, fazer um retiro, sair, às vezes é preciso sair do meio da agitação toda para ouvir a voz de Deus. E conhecer histórias vocacionais, levar, se calhar os mais novos também. Nós também viemos ao Carmelo de Fátima com os nossos pais. Isto foi importante, ver raparigas novas que entravam no Carmelo e nós íamos acompanhando isso. Tivemos a graça depois no seminário, quando éramos mais novos, ir à Cartucha, ou visitar outras comunidades religiosas, perguntarmos, ir a Sinsverga, quer dizer, conhecer outras realidades e perguntar, e não será para mim isto? Sim, e quando não temos a oportunidade de ir, ler bons livros também, que nos ajudam a abrir os horizontes. Sim, não é? Precisamos dar razões à nossa fé, não é mesmo? Olha, tinha muito mais perguntas para fazermos, infelizmente, assim... Nossa, muito bom mesmo, muito interessante conhecer a história de vocês, de família. Então, para encerrar mesmo, assim, uma palavrinha só de cada um falar, assim, como resume hoje, uma palavra que resume a sua vida hoje de padre e a da senhora de ser mãe de padre. A minha palavra é serviço. Estou cá para servir a Deus, servir esta Igreja de Lisboa, no nosso caso, com tudo aquilo que eu sou, com todas as minhas palavras e os meus gestos. A minha palavra resume-se no amor. Experimentar o amor de Deus à séria, porque nós tocamos o amor de Deus em tantas situações da vida que damos, e depois também sentir que do amor de Deus brota o resto. E por isso, estar confiados em Deus é reconhecer-me, eu sou um amado, tenho a minha amada que é a Igreja e estamos nesta relação esponsal tão bonita e tão profunda. A minha palavra são duas, serviço e amor. Já que é mãe dos dois, né, tem que juntar. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela participação. Deus abençoe cada vez mais, fecunde cada vez mais o sacerdócio, também o matrimônio da senhora e o senhor João. Voltem sempre, em outras oportunidades, com certeza nos veremos. E também muito obrigada a quem nos acompanhou em mais esse Manhã Viva. Depois de assistir na televisão, quem quiser pode também acompanhar esse programa no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal, na playlist Manhã Viva. E também, como sempre, o nosso muito obrigada a todos os nossos benfeitores que permitem estarmos aqui para apresentar tão bonitas histórias, tantos testemunhos, para estimular também aí, quem sabe, novas vocações. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.